Levantados, estamos aqui na Ponte de Ferro, trazendo mais uma mensagem da Palavra de Deus aos perdidos pecadores. Mensagem que transforma, que liberta, que conscientiza o homem da morte eterna e da morte moral. A morte moral é aquela que o homem perdeu no Jardim do Éden, de se relacionar com Deus, e agora ele vive numa decadência moral. Nós estamos aqui nessa tarde no Recife, na Ponte de Ferro, pregando mais uma tarde aqui, essa palavra que transforma, que vivifica. Sempre o Deus bem transparente, que não é fácil pregar o evangelho, não. Nós pregamos um evangelho não cultural e nem tampouco capitalista. Pregamos um evangelho, aquele que Noé pregou, aquele que João Batista pregou, aquele que os apóstolos, aquele que Jesus pregou e que Paulo pregou. Aquele que os apóstolos, ele também fazia menção e questionava os erros, as idolatrias, derramado sangue, a injustiça, a depravação, a idolatria. E hoje a voz de João Batista, a voz dos apóstolos, a voz de Cristo, de Paulo, ainda ecoa neste mundo, convidando a raça humana ao arrependimento. Portanto, eu vou virar a câmera. Continue orando conosco, que não é fácil pregar esse evangelho, não. Quando se prega um evangelho de facilidade cultural, capitalista, todo mundo gosta, né, meu irmão? Ouvir, Deus vai dar uma cama, vai dar uma casa, um carro, vai esticar o seu salário, Deus vai lhe dar uma mulher nova, um marido novo, não é verdade? Aí as pessoas ficam tudo, não é verdade? Deus vai abençoar. Mas quando se prega um evangelho que transforma, um evangelho que o homem tem a obrigação de guardar a lei divina, de nascer de novo, de passar por uma regeneração, de repudiar o pecado, a idolatria, a feitiçaria, o crime, o roubo, a ideologia de gênero, a infidelidade, o adultério, e entre outras coisas mais. É investir uma saia, vestir um cuecão de couro, ficar de quatro, ser penetrado por outro homem, se deitar com outro homem, se deitar com um animal, fazer uma suruba e permitir que o seu companheiro no ato, ela venha colocar um dedo no seu ano para que ela venha se fantasiar ou chegar no orgasmo. Tudo isso é imoral. Aconteceu tudo quando o homem perde lá no Jardim do Éden a sua pureza e a sua inocência. Aí agora o homem mergulhou. Qual é o contrário da inocência? É o cara que é maldoso, né? O cara inocente, ele não tem aquele pensamento, aquela inclinação para fazer o mal, para matar, para roubar, esquartejar, entre outras coisas. E a impureza é o cara que tem duas, três mulheres, é o cara que gosta de vestir um cuecão de couro, de quebrar os seus infixos. Quebrar os infixos é o camarada que quebra as aveias, que delata quando ele tem relação com outro homem. É uma coisa horrível. Isso, a lei natural é aquela que Deus criou o homem e a mulher e disse para o homem: crescemos e multiplicai-vos. Portanto, vamos pregar um evangelho que conscientiza que para chegar no céu, se faz necessário o homem passar por esse processo de um novo nascimento, de uma regeneração. Vou virar agora a câmera. Mais uma tarde estamos aqui na Ponte de Ferro, trazendo a palavra de reconciliação, pois essa é a única oportunidade que o homem tem, que a humanidade tem, no dia a dia, no seu cotidiano,
dentro da sua história contemporânea, ou há 2000 anos atrás, quando nascera uma criança sem pecado, para libertar, para transformar o homem em uma nova criatura. Esse benefício o homem ele só pode ser beneficiado por ele quando ele reconhece, quando ele repudia as coisas desse mundo, quando ele procura ter um compromisso com Deus. E ter compromisso com Deus não é coisa fácil, não. Ter compromisso com Deus é o homem repudiar as coisas deste mundo. Ter compromisso com Deus é o homem escolher o caminho estreito. Ter compromisso com Deus é o homem repudiar a idolatria, a feitiçaria. É o homem repudiar a depravação, a imoralidade, o sexo anal, o sexo oral, o prazer de vestir uma saia, um fio dental, de matar, de estrupar, de espartejar. Muito embora que Deus dota ao homem agora num ato criativo. Quando ele cria o homem, Deus adota o homem agora esse direito do livre-arbítrio de escolha. O homem tem o direito de escolher o que ele quer. O homem pode escolher qualquer caminho, só existem dois caminhos, é o caminho estreito e o caminho largo. Então agora o homem, ele é que pode definir se ele vai ou não, querer morar ou não vai depender mais de Deus, o que Deus tinha a fazer, Deus já fez. Deus morreu na cruz, derramou o seu sangue, tomou uma forma humana, foi flagelado, apanhou, recebeu uma coroa de espinho, foi tido como malfeitor, foi rejeitado, foi cuspido do rosto, esbofeteado. Tudo isso pela humanidade. E a condição da humanidade perante ele não é boa, não. A condição da humanidade perante ele levou o homem a perder a comunhão com Deus. Mas quando o homem perde agora essa condição de se comunicar, de se relacionar com Deus, foi uma opção, foi uma escolha do homem. Porquanto Deus havia avisado ao homem que ele não enveredasse por esse caminho da desobediência. Se por acaso ele enveredasse por esse caminho, as consequências seriam destrutivas. E o homem não, realmente, ele envereda agora pelo caminho que Deus havia ordenado a ele, que ele não fosse, que ele não escolhesse. O homem agora procura caminho mais largo. Ele deixa agora o prazer de se relacionar com Deus. Ele agora deixa o prazer de conversar e dialogar com Deus. Ele deixa o prazer agora de viver num oásis, num paraíso. O homem não quer mais saber de ter uma vida pura, sem violência, sem depravação, sem idolatria, sem injustiça, sem preconceito, sem racismo. Aí o homem agora procura buscar o quê? O desconhecido. Porque o homem pecou, porque o homem queria ser igual a Deus. O homem queria ser igual a Deus. Agora Deus havia avisado ao homem: olha, meu filho, eu quero te dizer uma coisa, eu coloquei você aqui nesse jardim aqui, para você todavia permanecer nele, para você cuidar desse jardim. Agora, crescemos e multiplicai-vos dentro dos padrões estabelecidos por Deus. Qual seria o padrão estabelecido por Deus? A sua obediência. Que todavia o homem permanecesse puro, que todavia o homem permanecesse no estado de inocência e de pureza, jamais o homem estaria na condição em que hoje nós vivemos. Quando o homem agora se desliga, ele procura se desconectar-se com Deus,
Aí Deus agora vem, porque era de costume toda a tarde Deus conversar com ele. O homem agora, quando ele peca, ele procura se esconder. O homem não quer, nessa atitude, nessa escolha, o homem estava dizendo, eu não quero saber mais de Deus. Eu não quero ser mais orientado por Deus. Eu não quero ter uma vida pura, uma vida de paz, de harmonia. Eu não quero estar bem comigo, com a minha esposa, com os animais. Eu não quero mais ouvir a orientação de Deus. Não estou mais interessado em estar submetido a essa ordem que Deus nos deu. Eu quero passar a conhecer o desconhecido. Eu quero provar, eu quero viver o mal. Eu quero estar no mal. Pois só o que aconteceu. O homem prevaricou. O homem não quis mais saber de Deus. Se o homem não tivesse pecado, se o homem não tivesse desobedecido a Deus, nós não estaríamos nessa condição que hoje nós estamos. É o pai matando o filho, é o filho matando o pai. É o marido matando a mulher matando o marido. É o irmão matando o irmão, é a irmã matando o irmão. É o avô estrupando o neto matando o avô. São os valores revertidos. Tudo isso por conta da prevaricação, do desejo de um homem querer ser igual a Deus, do homem querer os dados, do homem querer ser adorado, ser louvado. O homem não estava satisfeito no paraíso que Deus havia criado para ele. O homem não estava satisfeito naquele oásis que ele vivia em harmonia com a natureza, com a fauna, com a flora. O homem não estava satisfeito com aquela harmonia que ele vivia e que ele tinha com a sua companheira e com os animais. Mas o homem queria muito mais. O que o homem queria? O homem queria ser igual a Deus. E quando o homem agora opta ser igual a Deus, foi agora a consequência, o resultado desse desejo que se tornou público. Pelo fator de ele comer o fruto que Deus havia proibido a ele que ele não comesse. Porque se ele comesse, ele passaria a ser mortal. Ele não poderia mais estar na presença de Deus. Deus não podia mais se relacionar com ele. Ele não podia mais estar naquele paraíso ali. Sabe por quê? Porque naquele paraíso ali também tinha o fruto da vida. O cara chama a pessoa, trazendo para o nosso dia contemporâneo, e coloca assim dois caminhos, um caminho cheio de brasa e de prego apontado para cima, de grampo. Aí chama a pessoa e coloca um caminho que só tem algodão. É óbvio que a pessoa vai escolher um caminho que só tem algodão. Mas Adão escolheu o caminho que tinha brasa e que tinha grampos. O perigo está aí, na escolha. E quando o homem escolhe o caminho errado, quando o homem ele passa a desacreditar em Deus, quando o homem passa a não querer ser mais submisso a Deus, quando ele passa a querer menosprezar a soberania de Deus, a orientação de Deus, foi justamente o que se deu. Olha aí o que vem acontecendo aqui no mundo. É homem, quem gosta, fazendo uma... É bom deixar bem transparente. Quem gosta, vestir uma saia, se deixar com outro bigodudo. Quem gosta de matar, de roubar, de adulterar, de mentir. Quem gosta de manter um relacionamento que venha transgredir a lei natural. E qual é a lei natural de Deus? A lei natural de Deus é essa. Deus olhou para Adão e Eva quando Deus fez aquele primeiro casamento, porque o casamento é uma instituição divina. E o único meio desse casamento ele ser dissolvido não é o fator porque a mulher é braba, não é o fator porque a mulher engordou demais, ou o homem engordou demais, ou ela emagreceu demais. Não é o fator de você achar outra mulher mais bonita ou outro homem mais lindo.
Deus repudia qualquer homem, qualquer cidadão, qualquer casamento, qualquer nação, que o homem deixa a sua mulher por qualquer motivo. Aí os fariseus chegaram no capítulo 19 de Lucas, aí perguntaram assim a Jesus, é nisso repudiarmos as nossas mulheres por qualquer motivo? Mas Jesus olhou e foi enfático. Antes não era assim, mas por causa da dureza do coração do homem, Moisés deu uma carta de divórcio, mas Deus repudia o divórcio. O único motivo do homem repudiar a sua esposa é quando ela comete o adultério. Mas nós vivemos numa sociedade promíscua, vivemos numa sociedade que o homem, ele desvaloriza, desmerece a lei moral e a lei natural de Deus. Por qualquer motivo hoje, o homem quer um divórcio. Por qualquer motivo hoje, a mulher quer se divorciar do marido. Ele começa agora a copiar um cara que é atlético, que é aquele corpo atlético, mas aquele marido que ele conheceu na sua juventude ali, ele é um cara atlético, era um cara magrinho, mas agora ele está barrigudo por conta da sua alimentação. Aí a mulher agora põe os seus olhos naquele cara atlético. Aí vai parar o marido e diz assim, eu quero meu divórcio. Deus repudia esse tipo de separação, esse tipo de divórcio. O único divórcio que é aceito por Deus é quando a mulher e o homem saem um ao outro. Vai perguntar no capítulo 19 de Lucas, meu Senhor, quando é que nós podemos repudiar ou deixar nossas esposas? É porque ela engordou? É porque ela ficou mais magra? É depois que teve filho? É porque depois que o meu marido, ele começa a tomar uma cervejinha e tem um barrigão, eu posso deixar outro? Ou ele por outro? Não! O motivo do divórcio, ou crente ou não, é quando um ou outro trai o seu cônjuge. Mas vivemos numa sociedade hoje que não quer mais saber mais da lei de Deus. Vivemos numa sociedade hoje que caminha pelo caminho largo. Quem anda no caminho largo é aquele que tem prazer, é aquele que não quer mais ser orientado por Deus. Quem anda no caminho largo é aquele que está totalmente desprovido da graça, do conhecimento, do favor, do perdão de Deus na vida dele, na vida dela. É um indivíduo que repudiou a Deus, é um indivíduo que é ateu, é um indivíduo que é materialista, é um indivíduo que é irreconciliável, é um indivíduo que é inimigo de Deus e da palavra de Deus. Mas nós hoje vivemos numa sociedade, meu irmão, o que é certo é errado, o que é errado é certo. Vivemos numa sociedade onde os valores estão revertidos. Aonde o marginal, o delinquente, ele tem mais valor do que o cidadão. Aonde o pai de família hoje não é valorizado. Aonde hoje o pai de família, ele não tem nenhuma credibilidade, e principalmente a sua origem. Depois do pecado, depois da desobediência de Adão, Adão foi avisado. O que nós vivemos hoje é um total descaso pela moral, pela dignidade, pelo casamento, pela pureza. O homem despreza todas essas coisas para o benefício da família, para o benefício da sociedade, para o benefício do mundo. O homem tem mais prazer, mais das coisas deste mundo, de violar a lei moral e a lei natural de Deus. O que é que nós estamos assistindo hoje? Não é desconhecido, não. O que nós estamos assistindo hoje e vendo é o resultado lá no Jardim do Éden, quando Deus, por sua orientação, ele disse a Adão que não fizesse, porque se ele transgredisse, ele sofreria tudo hoje o que nós estamos vendo. É o cara matando a mulher matando o cara. É o cara matando o pai pela riqueza que ele tem. É o cara matando o pai pelo seguro que ele tem. É o marido ou a mulher matando um ou outro pelo seguro e pela riqueza que ele tem.
Hoje não existe mais segurança. A segurança só de Deus. Hoje nós vivemos em uma sociedade promíscua, uma sociedade que está voltada para as coisas destrutivas desse mundo, desse sistema, que o príncipe dele é o diabo, é Satanás, é um mentiroso, é um derrotado. Quem criou esse sistema? Quem desconstruiu o que Deus havia projetado para a raça humana? Foi o próprio homem. O homem queria mais além do que Deus havia dado a ele. O que foi que Deus deu a Adão? Deus deu a Adão um paraíso para viver. Deus deu a Adão uma mulher para estar do lado dele. Deus deu proteção a ele. Que proteção foi essa? Foi ele se comunicar, foi ele se rebelar, foi ele orientar a ele, para que ele não viesse se rebeliar contra Deus. Mas o homem, na sua ingratidão, na sua loucura, ele não mede as consequências que viria após a prevaricação dele. O homem não procurou medir. O homem não queria saber. Quando a Eva era peca, Eva pecou por uma orientação. O diabo chegou para Eva e disse que Deus não está falando sério. Aí Eva pega do fruto do conhecimento do bem e do mal e come. E quando Adão chega, ela passa para Adão. Adão não nem questionou. Adão pegou aquele fruto e também comeu. Aí quando Adão peca, aí a Bíblia diz que os olhos de ambos foram abertos. Sabe por quê? Os olhos de Adão e de Eva foram abertos por meio do pecado de Adão, porque Deus havia entregue ao homem essa responsabilidade de governar. Ele seria o governador, o gestor do mundo, o cabeça do mundo. Por isso que Paulo disse que primeiro foi criado o homem e depois a mulher. A mulher não foi criada para ser um objeto descartável, não. A mulher não foi criada para ser um objeto de depravação, de humilhação. Ela não foi criada para ser tratada como uma prostituta, uma rapariga. A mulher foi criada, sabe para quê? Porque Adão sentiu falta de uma companheira. Mesmo após o pecado, Adão permaneceu honrando e respeitando a sua companheira. Quando o homem sentia falta de uma companheira e amar a sua companheira, ele não vai maltratar a sua esposa, a esposa não vai maltratar o seu marido. Observe bem. Compre uma Bíblia. Leia a palavra de Deus. Jesus disse certa ocasião que o homem erra por não examinar as escrituras. O homem tem mais tempo para ler um jornal. Tudo bem, é uma escolha dele. O homem tem mais tempo de assistir um filme de pornô, um de violência, de romance, de história científico. O homem tem mais tempo para fumar maconha, o homem tem mais tempo para matar, o homem tem mais tempo para adulterar, o homem tem mais tempo para vestir uma saia, aquele quem gosta de ficar em quadro e ser penetrado por outro homem. O homem tem mais tempo quem gosta de beijar na boca de outro bigodudo, dois bigodudos se beijando. Meu amigo, sabe por que essas coisas vêm acontecendo desde lá do Jardim do Éden? Adão não beijou com outro bigodudo não, porque Deus, no seu ato criativo, ele criou agora o sexo oposto. Mas no crescimento populacional, você vai ver que Adão transgrediu. Adão teve o desprazer de ser o primeiro a sentir na pele a dor da sua transgressão, quando ele teve o desprazer de ver o seu filho matar o seu próprio filho. Todo pecado, todo insulto a Deus tem a sua recompensa. Deus é longânimo, Deus espera, Deus dá tempo. O diabo se rebela
esperou lá no céu, mas Deus esperou que ele se arrependesse. Deus dá tempo. Agora não vai pensar você que você é mais do que Deus, não, que mais do que Deus não é ninguém. Toda desobediência promovida pelo ser humano, ele tinha a sua consequência. E a consequência que veio sobre Adão, sabe qual foi? Foi quando eles pecaram, Deus olha para Adão e diz assim: meu filho, eu disse a você que você não comesse, eu disse a você que você não prevaricasse, eu disse a você que você não comesse, porque no dia que você comesse, veja agora o que é que vai acontecer. Aí Deus chama Adão e diz agora, disse assim: tu és pó e para o pó tu tornarás. O homem foi criado infinito. Na sociedade, sem pecado, não existiria casa funerária, não existiria cemitério, não existiria assassinatos, não existiria discriminação, preconceito, pobre e rico. Esse era o projeto e a sociedade que Deus queria que prevalecesse. Aí alguém pode me perguntar, e se Deus quisesse, por que não aconteceu? Porque Deus deixou a critério de responsabilidade do homem. Deus não interferiu, Deus só foi orientar ele, Deus só foi dizer a ele que ele não fizesse, porque as consequências seriam desastrosas, destrutivas. Mas o homem estava ciente. E quando o homem agora passa a perder a sua inocência, aquele homem que não tinha nenhum vínculo, nenhum vestígio de pensamento de matar, de esquartejar, de derramar sangue, de roubar, de adulterar, de promover desordem. Aquele homem, na sua pureza, ele só via a sua esposa como companheira, ele tratava bem a sua esposa. Muito embora e ele perdesse a sua pureza, ele não adulterava, ele não tinha outra mulher que viesse substituir a sua. Mas após o pecado, o que nós vamos hoje? O que nós estamos assistindo após o pecado? O homem ignorando a Deus, o homem não é de agora não, isso faz desde os dias de Adão. Quando o homem perde a sua pureza e a sua inocência, o homem passa agora e descobrir-se afetado pelo pecado, pela a sua prevaricação. E quando ele é atingido, Deus lança sobre o homem a morte. Deus criou o homem para ser infinito. Deus criou o homem para adorar. Deus criou o homem para preservar a fauna e a flora e o seu semelhante. Mas o diabo não estava satisfeito. O diabo estava inquieto. O diabo, ele estava perturbado. Porque ele era um querubim ungido para estabelecer a ordem. Ele foi criado para guardar o trono de Deus, mas ele perdeu, ele se rebeliou contra Deus e foi expulso lá do céu. Agora ele vê o homem, agora aquele primeiro casal se relacionando com Deus, que ele é quem poderia estar ali diante de Deus sendo honrado. Agora quem estava no lugar dele era o homem, e ele não ficou satisfeito com isso. Adonias era limitado em relação as coisas que existem no céu. Adão era limitado, Adão não sabia. Mas aquele querubim, que é Satanás, que é o diabo, ele sabia perfeitamente o que existe no céu. Por essa razão ele se rebelou-se contra Deus. Ele foi enganado por ele mesmo, o orgulho. Ele queria ser igual a Deus ou manipular a Deus. Quando ele passa a projetar um meio de criar um trono acima do Deus, isso denota, tem uma conotação do que ele queria mandar. Ele queria manipular a Deus.
mas não havia nenhuma possibilidade, porque o querubim, ele foi criado e Deus não, Deus é eterno. A condição hoje da raça humana, tendo início entre a primeira família lá no Jardim do Éden, foi que proporcionou, causou essa destruição, essa separação entre Deus e o homem. Por meio do engano, por meio de uma orientação que Satanás, o querubim ungido, orientou a Eva, dizendo a Eva que Deus não era sério, que Deus não tinha compromisso do que ele falou para ele. Aí Eva cai. Adão caiu voluntariamente, mas quando eles pecaram, agora Deus chama os três à sua presença. Todo pecado tem a sua justa retribuição. Nenhum pecado ficará impune, nenhuma transgressão ficará impune. É por isso que no capítulo 21 de Apocalipse, a Bíblia diz que onde há um dia, o mês, o ano e a hora, onde toda raça, tribo, nações e língua, toda etnia, branco, preto, pobre ou rico, irão comparecer perante o tribunal de Cristo. E qual é o objetivo? Todos nós iremos comparecer para prestarmos conta de tudo que aqui fizemos. Aqui você tem uma sala de custódia, você pode pagar um advogado e você pode sair pela porta de custódia. Lá no céu não. Quando você for levado para ser julgado perante ele tem um livro de toda a sua biografia. A sala de custódia de Jesus Cristo é aqui. Quando o homem se arrepende, quando o homem passa pelo novo nascimento, quando o homem ele reconhece que é um pecador. Mas quando o homem permanecer nesse caminho de idolatria, de feitiçaria, nesse caminho de fazer apologia, ideologia de gênero, de aborto, nessa ideologia de ter prazer na depravação, na imoralidade, do homem ter prazer de vestir uma saia, uma calcinha, de permitir que a sua companheira e sua esposa vá para uma praia de nudez. Quando o homem perde a pureza, ele perde o caráter, ele perde a dignidade. O homem perdeu agora o cuidado que ele tinha pela família, o cuidado que ele tinha pela sua esposa. Ele não liga mais se ela anda com uma roupa transparente, se ela está andando mostrando a polpa da sua poupança da bunda, ou a metade, ou os seus seios, o seu busto, as suas coxas. Quando o homem perde a sua pureza, com ela o homem vem e perde o seu caráter, a sua dignidade. Ele perde agora o cuidado que ele deveria ter pela família. Os filhos fazem o que quer. Ele não tem mais aquela preocupação de orientar o seu filho. Ele não tem mais aquela preocupação de orientar as suas filhas. Ele não tem aquele cuidado de orientar a sua esposa. O que ele sabe muito mal é só reclamar, é só exigir, mas não orienta ela em nada. Quando Deus dá uma companheira a Adão, aí Adão olha para a sua companheira e diz assim: essa é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Adão estava querendo dizer o quê? Eu não posso dividir a minha mulher com outro homem, não. Eu não posso permitir que minha mulher ande nua, não. Eu não posso permitir que a mulher ande mostrando a parte da sua bunda, não. Eu não posso permitir que a minha mulher ande com uma saia imoral, indecente.
Eu não posso permitir que ela se vista sensualmente para chamar a atenção de outros homens. Porque ela é parte de mim, ela é minha, eu sou dela. Ela só tem a obrigação, o dever, o direito de mostrar o corpo dela a mim e eu só mostrar o meu corpo à minha mulher. É recíproco. Mas o homem perdeu esse cuidado de preservar, mesmo no estado pecaminoso, mesmo ele estando distante de Deus, o homem perde esse cuidado que ele deveria ter pela família. Observe uma coisa, meu amigo. Você tem a sua vida, a vida particular é sua. Mas nós não podemos deixar de falar a Bíblia com verdade. Porque a Bíblia, a palavra de Deus, ela orienta, é uma bússola. E essa palavra de Deus, ela transforma, ela liberta. Ela corrige os erros do ser humano. Ela corrige os erros do pecador. Ela corrige os erros de todo aquele cara que é prevaricador, de todo aquele cara que é indecente, é imoral, é depravado, é assassino, é ladrão, é roubador, é homossexual. A palavra de Deus, ela esclarece. A palavra de Deus, ela transforma. A palavra de Deus, ela dá vida. A palavra de Deus, ele absorve o homem da condenação eterna. A palavra de Deus absorve o homem da ira futura que vem. Ninguém sabe o mês, o ano, nem a data, mas há de vir. Assim como aconteceu no dia de Noé, não é brincadeira não. Deus havia dito que ele haveria de destruir toda aquela raça, aquela geração, por conta do amor que eles tinham na idolatria, na feitiçaria, no abandono ao conhecimento que ele tinha de Deus. Ele procuraram mudar a verdade e mentira. Procuraram agora adorar um Deus de barro, de madeira, de ferro, de bronze, de aço. Um Deus de prata, de ouro. Que tem ouvido, mas não ouve, tem olho, mas não vê, e perna, mas não anda. Os homens não queriam saber mais de Deus. Os homens só tinham mais prazer nas coisas desse mundo. Os homens só tinham mais prazer em satisfazer os seus desejos depravados, imoral. Hoje, se falar a palavra de Deus, você é alvo de perseguição. Se você falar a palavra de Deus com verdade, você vai se tornar um inimigo do Estado. Se você falar a palavra de Deus hoje com verdade, você vai ser procurado para ser assassinado, para ser morto. Todo mundo vai se levantar com você, todo mundo vai querer a sua cabeça, porque assim como perseguiram os apóstolos, porque assim como perseguiram os profetas, porque assim como perseguiram a Jesus Cristo, querendo matar, querendo esfolar ele, assim também vai ser a igreja, que fala o evangelho verdadeiro, que fala o evangelho que vem orientar o elemento humano de sua respectiva responsabilidade com a Constituição divina e a Constituição humana. Você não vai ser bem visto, não. Jesus não foi bem visto, porque Jesus representava um perigo para o sistema. Jesus representava um perigo para os religiosos da época. Jesus representava um perigo para o Estado, para a nação. Porque ele não era conveniente, não convivia com assassino, não convivia com mentiroso, com depravado, com imoral, com perseguidor de pai de família, que não fazia apologia à ideologia de gênero. Quando Paulo vê a situação, quando ele faz aquele análise da corrupção, quando ele vê agora a sociedade corrompida, quando ele vê agora e vê a sociedade depravada agora, mergulhando no pecado, quando ele vê o homem agora voltado
para adorar um ídolo de barro, de madeira, de ferro, de bronze, de aço, de prata, de ouro. Aí Paulo fica só observando o desprezo que o homem deu para Deus, o prazer de matar, de derramar sangue, de esquartejar, o prazer de matar pai de família, de matar adolescente, de matar a mulher, o prazer de vestir uma saia, um cuecão de couro, o prazer de ficar de costas e balançar a roseira e perder os seus efíxos. Os efíxos é aquele que é protetor das veias do ânus. Mas o homem não quer saber disso não. O homem tem mais prazer. Aquele que gosta é óbvio. Quando eu falo homem, eu não estou generalizando. Que gosta, tem prazer da depravação, na imoralidade. Ele tem prazer de ficar de costas e ser penetrado por outro homem. Ele tem prazer de beijar na boca do outro bigodudo e lamber a língua. Ele tem prazer de ficar de costas, abrir a boca para receber o despermo. Porque o único órgão constituído pela lei natural foi a vagina, que é um órgão reprodutor. Não foi a sua boca e não foi o seu ano, não. Nós vivemos numa sociedade dessa, meu amigo. Nós não podemos pegar um outro evangelho. Eu não posso chegar aqui em outro lugar qualquer, ou aqui ou no mundo, ou eu para onde eu chegar, e pegar um evangelho do oba-oba, pegar um evangelho que Jesus vai te dar uma mulher bonita, pegar um evangelho que a sua mulher está feia, ruim e russa, pegar um evangelho que você vai ser uma mulher mais morena e uma mulher mais parecendo o quê? Uma sereia. Um evangelho que ele vai te dar uma maçã, um evangelho que ele vai te dar um carrão, um evangelho que ele vai te dar um carro importado, um evangelho que você vai poder viajar pela Europa. Sabe qual foi o carro, o transporte que Jesus usou na época? Isso não quer dizer que você não possa ter um carro, pode. Não é com o seu dinheiro, com o seu suor, com o seu lado profissional. Jesus disse que o trabalhador é digno do seu salário. Muito bem, o advogado é digno do seu salário. O promotor é digno do seu salário. O delegado é digno do seu salário. O comandante é digno do seu salário. O advogado é digno do seu salário. O defensor público é digno do seu salário. O presidente é digno do seu salário. O engenheiro é digno do seu salário. O arquiteto é digno do seu salário. O pedreiro, o pintor, o eletricista e por aí vai é digno do seu salário. Mas vivemos hoje em uma verdadeira apostasia. Jesus já nos advertiu que nós tivéssemos cuidado com os falsos cães, quem quer dizer cachorro, quer dizer, na conotação de Paulo, quer dizer falsos pastores. É o que nós estamos vivendo hoje. Sabe por quê? O espírito do anticristo, ele não vai tirar proveito num catador de papel, não num catador de lixo, não. Ele vai tirar aproveito. São nesses elementos que Paulo introduz. Eu temo, depois da minha partida, se levantarão lobos devoradores que não perdoarão o rebanho e farão de vós negócio. Enquanto Paulo estava comprometido com a dignidade, com a moral, com a pureza da igreja, os de hoje estão comprometidos. É com o dinheiro, é com a contabilidade. Pouco ele está se lixando. O cara que anda errado ou não, pouco ele está se preocupando. O cara que anda de maldade com um crime ou não. Ele pode andar de paletó, ele pode andar de Bíblia, ele pode adulterar. Não, a preocupação da maioria desses pastores é na contabilidade ou no dinheiro do pobre. O Evangelho veio para transformar o povo, o cidadão. O Evangelho veio para conscientizar o homem. E Paulo certa vez disse assim: meus irmãos, tenham cuidado para que de ninguém seja presa, porque Cristo nos chamou para a liberdade. Aí quando você para refletir nessa apostasia, meu amigo, devemos estar com a barba de molho, porque Jesus está voltando. O governo do anticristo está prestes aí para assumir. O que é que falta? Para que venha se cumprir totalmente, na sua totalidade, a apostasia religiosa.
Paulo chegou a dizer que é uma só fé, um só Senhor, um só batismo, um só corpo, uma só igreja. Mas os homens hoje repartiram Cristo. Os homens hoje esquartejaram a Jesus. Na época de Paulo, de Cefa, de Apolo, tinha 3 partidos de pessoas. Uma dizia eu sou de Paulo, era 4. Outra dizia eu sou de Cefa, outra dizia eu sou de Apolo e outra dizia eu sou de Cristo. Foi obrigado Paulo chegar a dizer assim, chamar todos e fez uma pergunta para eles. Porventura Cristo está dividido. Porque Paulo disse para o povo, eu e os demais apóstolos temos um só pensamento, um só sentimento. Nós aqui não brigamos, não lutamos, não é pelo dinheiro dos homens, não é pelo dinheiro do trabalhador, do descalço, do descamisado, não. Nós aqui lutamos para manter uma igreja pura, para manter uma igreja limpa. Aí Paulo diz assim, eu estou zeloso de Deus com os olhos de vós, eu estou zeloso de vós com o zelo de Deus, para vos apresentar uma virgem ao noivo, a saber, a Cristo. Veja que analogia que ele fez do casamento e do arrebatamento do encontro da igreja com Cristo. Ele estava dizendo, eu luto para manter uma igreja pura, sadia, uma igreja onde os seus membros foram recrutados para ser a luz, para ser os porta-vozes, para ser o sal da terra, para fazer a diferença nesse mundo. E a igreja que eu vou apresentar a Cristo não é igreja de mercenário, não é igreja que o cara anda com a Bíblia e depois está com a pistola de lado, não. Não é igreja que o cara está na igreja rezando, orando, dando glória e à noite ele sai para matar, não. Eu conheço. A igreja que Paulo disse que ia mostrar, que ia subir com ele, é uma igreja pura, meu irmão, de homem verdadeiro, não enxerido, não adúltero, e não assassino, não depravado, não imoral. Não estou falando aqui no nome de ninguém. Eu estou dizendo o que a Bíblia diz. Paulo disse mesmo que ele estava zeloso com o zelo de vós, com o zelo de Deus. Aí eu pergunto, quem é hoje que tem esse zelo de Deus na vida dele? Mas o zelo de Paulo era o zelo de Deus. De manter uma igreja pura, uma igreja que fosse de encontro, com o sistema. Não, hoje, meu amigo, nós estamos no fim. A palavra de Deus está aí. E a Bíblia diz que a igreja permaneceu em quê? Na doutrina de quem? Eu não vou falar os nomes, mas na doutrina apostólica. Procure ver se a sua igreja mantém ou preserva essa doutrina apostólica. Quem preserva essa doutrina apostólica, ela não se divide. Ele não abre outra igreja para pastorear, ele permanece na mesma igreja. Quem mantém e preserva a doutrina apostólica, ele não enriquece com o dinheiro dos membros, não. Pelo contrário, no capítulo 2, capítulo 4, de Atos dos Apóstolos, o dinheiro que entrava dividia entre os membros, entre os pobres, entre os necessitados. E a Bíblia diz que em cada alma havia temor. Essa história de eu chegar e dizer vai para a igreja tal, para a igreja tal, é porque eu também faço parte de do anticristo, sou um anticristo, sou um mercenário, que eu estou faltando com a verdade. Paulo falou, tenha cuidado para que ninguém vos introduza um falso evangelho, para que ninguém vos engane. É só você pegar a Bíblia e você ler, se você não entender, Deus vai enviar alguém como enviou alguém lá para o superintendente da rainha de Candara. Ele lia o Pentateuco, ele lia a Bíblia, a Escritura, mas ele não entendia nada. Aí o Espírito Santo pega Filipe e translada ele
Digamos, Felipe estava aqui na cidade, o cara estava lá em Casa Amarela. Aí o Espírito de Deus pegou Felipe aqui e trasladou ele lá para a Casa Amarela, para perto do superintendente. Ele deu uma carreirinha, alcançou a carruagem e observou que ele estava lendo no livro de Isaías. Aí ele fez uma pergunta para o superintendente. Você entende o que ele lê? Ele disse, como posso entender, se não tem quem me ensine? Não é um título, um anel, um diploma de teologia. Não é um título de pastor, de bispo, de apóstolo, que vai levar você nem ele para o céu, não. Ele tem que ter compromisso, sabe com quem? Em primeiro lugar, com a doutrina apostólica e com a saúde da igreja. Aí Paulo deixa bem transparente, porque hoje arrancaram no meio da igreja. Cuida de ti mesmo e da doutrina. Primeiro o cara tem que cuidar dele mesmo. Primeiro o cara ele tem que ser o exemplo. Quando ele é um exemplo, agora ele estará apto para ensinar, para ser um espelho, para ser a coluna da igreja. Já peguei quase uma hora, vou terminar por causa de uma hora. Que Deus nos permita outra oportunidade. Eu não sou eloquente, não prego muito, mas o que eu prego está tudo dentro da palavra de Deus. Não me levanto contra nenhuma denominação, nenhum pastor. Agora, nós estamos cheios de mercenários que só visa uma vida farta, empregada, mansão, carrão, um bom plano de saúde, e o pobre membro que trabalha um mês ganha um salário de fome, tem a obrigação de ser explorado para levar o dinheiro ou dízimo para lá, para que ele mantenha o seu luxo. É antibíblico, porque o dízimo era para os levitas e era perpétuo. E não tem nenhum levita aqui não, todos nós somos brasileiros. Quem não gostar do profeta não gosta. Quem me odiar pode me odiar, Jesus foi odiado, Jesus foi perseguido pela verdade. E a palavra de Deus não mata ninguém não, a palavra de Deus transforma, a palavra de Deus esclarece o indivíduo. Se eu falei alguma coisa de mim, eu serei o culpado, mas eu estou falando que reza a palavra de Deus. Que Deus nos abençoe. Se você é um mercenário, se você vive aí, no capítulo 34 de Ezequiel, o que Ezequiel diz? Ai dos pastores que se apacentam a si mesmo, não apacentarão os pastores as ovelhas. Veja os valores aí revertidos. Tem um pastor foi chamado para cuidar da ovelha e não para cuidar dele. O Estado foi constituído para cuidar do povo, manter a ordem. Abre creche, abre colégio, moradia, emprego. Não foi para se apacentar e roubar os cofres públicos, não. Amém. Estamos terminando aqui mais uma vez a pregação aqui na Ponte de Ferro. O tempo não dá, nosso amigo aqui vai ter outras obrigações para fazer. Aqui nosso irmão Alexandre aqui, que prega comigo, sempre pregamos junto. Que Deus nos ajude, que Deus continue nos guardando, porque quem prega a palavra de Deus com verdade é perseguido. Já me mataram e Deus me ressuscitou, não é brincadeira não, eu tenho como provar isso, viu? E Deus me ressuscitou em nome de Yeshua, amém.